Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos a mais o Acordando com Fé. E o nosso tema de hoje é como viver bem todos os dias. Esse é o tema de hoje e seremos muito abençoados, como sempre. E como sempre também, temos sempre um hino antes, depois a palavra e após a palavra, a oração da fé. Vamos lá. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre, na sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Preciosos irmãos,
Como viver bem todos os dias. Não é tão difícil viver bem todos os dias quando estamos contentes com Deus. A maneira que Abraão venceu seus 25 anos de espera, quando ele tinha tudo para descrer, está lá em Romanos 4, versículos 19, 20 e 21. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo, porque já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando ele certíssimo que aquele que prometeu era também poderoso para realizar. Então Deus não tinha feito ainda, mas ele glorificava a Deus e foi se fortalecendo. É o mesmo que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Agora, para dar graça, você tem que estar contente. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto há que nada manifesto é, que nada levaremos dele. Tendo o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nós não somos contentes porque o foco nosso é outro. Nosso foco fosse o que deveria ser a nossa salvação, seríamos o povo mais feliz da terra. Mas o foco de muitos não é a salvação. Salvação não é a prioridade. Então a pessoa não vai ser feliz. Porque se tem uma coisa que nos deixa feliz, é quando o nosso foco é a salvação e a nossa fé diz: você é um eleito, você é um predestinado. Pelo menos para mim, é o pivô da minha alegria. Agora, muita gente não vive bem por causa de excessos. Excessos, tá? A única coisa que nós não podemos ter ou considerar excesso é a oração. Ela não pode ser considerada excesso, apesar de que ela tem o seu lugar. Mas a Bíblia diz para orar sem cessar.
o verso 17 da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas você sabe a hora, como, quando, você deve orar. Agora vejam bem, tem pessoas que elas têm excesso de passado. Vejam bem. É maravilhoso. Por exemplo, você está com o celular e passa ali um registro de uma viagem. Gostoso, né? Uma foto de 4, 5 anos atrás. Você se lembra. Eu, por exemplo, eu sou muito nostálgico. Agora, ficar preso em coisas que nos prejudicaram, vai te trazer depressão. Vai te trazer um estado depressivo. Então, claro, quando isso é em excesso, quando você vive mais no passado do que no presente. E vivendo no passado, você não curte o presente. A Bíblia manda nós esquecer. Esquecer. E se você não esquece, Deus não pode realizar na tua vida uma coisa nova. É que você quer que Deus realize na tua vida uma coisa nova se você não desgruda do passado. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, 19, o profeta escreve assim: não vos lembreis, porém um caminho diante de vós no deserto, e um rio no ermo. O que Deus está dizendo aqui? Um caminho no deserto, um rio no ermo, que também é deserto. Então Deus quer fazer uma coisa nova, mas uma coisa boa na tua vida. Só que você tem que se desprender do passado. E desprender do passado, olha, é perdoar, é dar perdão. Você está me entendendo? Você desprender do passado. Passado é passado. Já diz passado. Foi-se. Não volta mais. Mas não viva naquele passado. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. E ouça o que São Paulo disse em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, veja, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Já pensou se Paulo fosse viver no passado? Até mesmo lembrando constantemente da morte de Estevão? Não, ele considerou tudo aquilo passado e olhou para o seu presente. Então vejam bem, excesso de passado. Agora,
excesso de futuro. Tá? O que é excesso de futuro? Excesso de futuro traz preocupações. Preocupações, quando nós não deveríamos nos se preocupar. Se você ler o livro de Jó, você vai ler o capítulo 1, onde aconteceu a primeira catástrofe da sua vida. Aliás, as principais. Você vai ler o 2º capítulo, você vai ler a parte que ele ficou doente e a sua esposa manda que ele amaldiçoasse a Deus. Aí você vai para o capítulo 3. Você vai ler o seguinte no versículo 25 e 26. Porque o que eu temia me aconteceu. O que eu receava me sobreveio. Nunca repousei, nem descansei, mas veio sobre mim as inquietações. Dizem os entendidos que ansiedade não faz parte das emoções humanas. Ela é fruto do medo. É um abismo chamando outro abismo. Salmo 42, 7. Então, e é justamente isso, porque ele começa dizendo: o que eu temia me aconteceu. E ele temendo que acontecesse aquilo, porque está claro, ele temia ficar pobre, temia perder os filhos, temia perder amigos, temia perder reputação, e até temia que seu casamento entrasse em crise. Ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal, mas faltava-lhe fé. A fé faz você caminhar sobre as águas. A dúvida, o medo, faz você se afundar nas águas. Então, ele era um homem que tinha medo, e o medo trouxe a ansiedade. Porque ele diz: o que eu temia, medo, me aconteceu. O que eu receava, me sobreveio. Nunca repousei, nunca descansei, mas veio sobre mim a inquietação, ansiedade. Mas por que ficou desse jeito? Excesso de preocupação, excesso de futuro. Agora, você quer ter um futuro certo? É você valorizar o seu presente. Você vai ter um futuro certo. E valorizar o presente é confiar em Deus e obedecer a Deus. Você obedecendo a Deus hoje, que às vezes pensamos que as virginécias ou as virgens prudentes, ela pensou no futuro. Ela não pensou no futuro. Ela pensou no seu presente. Ela pensou no presente, mas de uma maneira sábia. Tá? Ela levou azeite na sua lâmpada, na sua vasilha. Por quê? Porque o amanhã vai ser presente. E ela queria estar preparada no presente momento que o noivo chegasse.
Aí você vai para Mateus 6,33. Mas buscai primeiro, hoje, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a preocupação nossa, já que vamos se preocupar, é com o presente. É viver hoje. Você pega Mateus, capítulo 6, verso 25 e 26. Por isso eu vos digo, não andais solícito quanto a vossa vida pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Não é verdade? Já viu passarinho ajuntar em celeiro? No entanto, o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus não manda pedir para o futuro. Leia a oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do verso 9. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Então, se você fizer a lição de casa, tá? Hoje, você garante o teu futuro. Claro, não é você ser espiritual hoje, orar o dia inteiro, jejuar o dia inteiro. A Bíblia não manda fazer isso. Mas tem muitas coisas que agregam a vida de um cristão. Ele nem sabe. Vou citar um exemplo. Provérbios 6,6. Você vai ter com a formiga preguiçoso. Você não vai ficar na tua casa sem trabalhar, esperando que Deus mande do céu um pacote de arroz de 5 quilos, o café, o feijão, a carne. Então, buscar o reino de Deus é agir conforme a sua palavra, fazendo a lição de casa, sem excesso de passado, sem excesso de futuro, vivendo o presente da melhor maneira que temos que viver. Por exemplo, chega o dia do culto, é hoje, eu vou para a igreja, vou ficar em casa, eu vou orar a Deus, vou cantar para Jesus, vou adorar o meu Deus lá com os irmãos, vou congregar com eles no seu presente. Então, excesso de passado gera depressão, excesso de futuro gera a ansiedade, porque a preocupação é medo, medo puxa também a ansiedade, e a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você vai para a primeira carta de Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente
potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós somos um povo que temos promessa. Promessa. Por exemplo, você vai em Números, no capítulo 23, no versículo 7 e 8. Olha a promessa de Deus em relação à semente de Abraão, a descendência de Abraão que nós somos. Sim, Gálatas 3, 27, 28 e 29. Porque todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Todos somos um em Cristo. E se somos da descendência de Abraão, somos herdeiros conforme a promessa. E uma das promessas que Deus fez a Abraão é que a descendência dele possuiria a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, a partir do verso 15. Agora, quando chegou a prova do que Deus falou para Abraão, aqui em Números 23, versículos 7 e 8, quando o rei dos Moabitas contrata Balaão para amaldiçoar a Israel. Ele não deu conta, porque veja o porquê. Então alçou a sua parábola, dizendo: das montanhas do Oriente me chamou Balaque, rei dos Moabitas. Vem e amaldiçoa-me a Jacó e detesta a Israel. Veja a resposta de Balaão. Deus falando na cara de Balaque. Como amaldiçoarei quem não pode ser amaldiçoado? Quem Deus não amaldiçoa? Como detestarei quem Deus não detesta? Vai para Isaías 54, 17. O meu Deus, aliás, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então não tem como um cristão que, se andar nessas palavras, não tem como ele não ser vitorioso. Mas deixa o teu passado, o excesso de passado. Para de se preocupar com o futuro. Mas, pastor, eu não tenho que estudar para o futuro. Mas se estuda é hoje. Pastor, eu não tenho que poupar para o futuro. Mas você tem que poupar é hoje. Eu não tenho que ter o Espírito Santo para o futuro. Mas você tem que se encher do Espírito Santo é hoje. Perdoar hoje. Pedir perdão hoje. Hoje se chama presente. E é o maior presente que Deus nos dá.
Porque hoje você pode pedir perdão. Hoje você pode perdoar. Hoje você pode se consertar. Hoje você pode se encher do Espírito Santo. Hoje você pode ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você pode aceitar o grande convite de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje você pode abraçar sua esposa, abraçar o marido e dar um beijo gostoso, beijo mesmo, não é beijo de bicotinho não, é aquele beijo que aciona tudo. Você tem que fazer isso uma vez por dia. Preserva o teu casamento, elogia a sua esposa, elogia o seu marido. Tem mulher que fala mal do marido, até xinga o marido, deprecia o marido. Você não vai longe não, irmã. Você não vai longe. Então, abraça o dia de hoje e resolva a tua vida. Resolva ser feliz, resolva ser curado, resolva ser abençoado, resolva ser vitorioso hoje. Hoje. É hoje que nós temos que aproveitar esse presente que Deus tem nos dado. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos para a oração da fé. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos o irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiro, por meu filho Tiago Medeiro, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro. Ô Moisés, peço oração em meu favor, necessito de uma mudança em minha vida. A irmã Cida, peço oração por meus filhos e toda a minha família. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Noêmia Guimarães, peço oração pela minha prima Lena, está fazendo tratamento. O irmão Marcos, lembre-se de mim em oração, por favor. Eu preciso muito. E vamos orar aqui, Aline Tamara Gonçalves, Paulo Ricardo Gonçalves Dias, Isadora Antonella Gonçalves Correia, Jonas Leonardo do Amaral, Enzo Leonardo do Amaral, Wislaine Araújo Gonçalves do Amaral, Sérgio Brasi, Valdirene Araújo Brasi, Paulo Ricardo Angelim, Lídia Barros Faustino Angelim, Maria Gabriela Faustino Angelim, João Gabriel Faustino Angelim, Rita Brazão, José Márcio Lopes Pereira, Adriana Angelim, Davi Angelim Lopes e Eduardo Maeli, Paulo Henrique, Isabela, Benjamin, Marcos Vinícius Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, Wênis Ribeiro de Moura, Eliarralho Ludovico Moura, Teodoro Seabra Moura, Hel Flaiane Ludovico Custódio Moura, Hel Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo, Porto Alegre, Marco Antônio Barbosa de Castro. Tem duas Maria do Carmo em Porto Alegre. Vamos orar pelas duas, né? E orando também pelo irmão Alfredo Marques, pela sua mãe, irmã Luísa, pela irmã Nadir Quirino, pelo irmão Silas Quirino, pelo irmão Miguel Quirino, aliás, toda a família do irmão Silas, pelo irmão Nelson, tratamento de uma bactéria, Nelson Fernandes, pelo irmão Antônio Machado, Antoninho Machado, pelo irmão Santos Rabelo e pela sua esposa, irmã Lena, que sofre com o esposo. Uma família do irmão Alfredo sofre junto com ele.
E nós também vamos falar com Deus. Querido Pai, Senhor dos céus e da terra, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eu creio que cada oração que já fizemos estão guardadas nas salvas de ouro. Apocalipse 5, versículo 8. Elas não são descartadas. E por essas orações, diariamente há uma batalha, como aconteceu no tempo de Daniel, quando o anjo foi barrado por 21 dias. Mas o arcanjo Miguel veio e entrou na batalha. E o anjo passa e traz a resposta para Daniel. Pai, eu creio que a resposta das nossas orações estão a caminho. A cura desses irmãos doentes, a bênção para as famílias que o diabo está tentando despedaçá-las. Sim, como já tem feito com muitas, ele quer fazer com aquelas que ainda estão de pé. Mas, Pai, nesta manhã, como nós temos já pregado, o inimigo entra no lar. Ele rasga a bandeira da saúde, põe a doença e levanta aquela bandeira. Tira a bandeira da harmonia do lar e levanta a bandeira da discórdia, da discussão e até mesmo do ódio, para que aquela casa se desmorone, caia por terra. Ele entra num lar e tira a alegria da mulher, do marido, levantando a bandeira da tristeza, da depressão, da angústia, da ansiedade. Mas nesta manhã, Pai, eu tenho uma promessa do Senhor. Isaías capítulo 59 diz: vindo o inimigo como torrentes de água, o Espírito de Deus arvorará, levantará contra ele a sua bandeira. Deus, que a bandeira da saúde, que a bandeira da boa convivência no lar, que a bandeira da alegria, que a bandeira da paz, que a bandeira da felicidade, que a bandeira do sucesso, que a bandeira do progresso financeiro, Pai, seja levantada nessas casas, nessas vidas, vencendo o inimigo, baixando a bandeira do inimigo e levantando a bandeira da vitória. Senhor, Senhor, eu li apenas a frente e verso da página do caderno de oração, mas eu oro por todos. Senhor, 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 abençoa, Pai querido, cura, liberta, concede a grande vitória para os nossos irmãos, irmãs, para o nosso povo, Pai, que está na audiência, aleluia, não só aqueles que se manifestaram pedindo oração, ou se manifestando na audiência, mas para cada um deles, cada pessoa que está assistindo, que está participando, Senhor, Senhor, estende a tua mão, Pai, opera um milagre, a bênção em nome do Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tem mais a irmã Sandra. Ela agradece a Deus pela audiência de ontem, pois nenhuma testemunha foi apresentada da outra parte, e peço oração para que Deus mostre a verdade ao juiz para a sentença ser uma vitória. Crê na vitória, irmã. Deus não tem derrota para nós. A irmã Marisa veio com o coração transbordando de gratidão a Deus e a todos, pastor e irmãos que intercederam em favor da Stephanie. Graças a Deus, a recuperação dela está sendo uma bênção, um sucesso. Louvado seja o nosso Deus. E a irmã Pedro agradece a Deus que a Noêmia Silva Veiga recebeu alta hoje, está vindo para a casa do Pai. Agradeço ao pastor e aos irmãos pelas orações. Amém, amém. Irmão, nós tivemos 43 conexões, uma média de 57 irmãos. Em Tupã, irmão Moisés, irmão Alfredo, irmã Miriam Araújo, irmão Sérgio, irmã Valdirene, irmã Irene, irmã Marisa. Em Limeira, o irmão Cícero. No Óleo, irmão Nelson, irmã Cláudia, irmã Vilma Pinheiro. Em Queiroz, irmã Lídia. Em Basto, irmã Cida. Marília, irmã Bárbara. Itaí, irmã Pedra Silva. Cantagalo, Paraná, irmão João Lamaga. São José dos Campos, irmã Lúcia e família. Pirapozinho, Leandra Góes. Inúbia Paulista, Adão e Maria. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães. Elisalma, irmão Dário. Noêmia Guimarães. Araçatuba, Solange Maia. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres. Aldair e Leila. Maria Luzinete. Em Minas Gerais, José Figueiredo. Lins, irmão Walter. Birigui, Silvana Silvestre. Placa, no Pará, Janete Jarenco. Osasco, Antônio Machado. Em Budas Artes, Roseni Xavier. Ribeirão Preto, irmão Marcos. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciele Nunes. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Ponta Grossa, Paraná, Ezequiel Carvalho, irmão do pastor Eliseu. Ubiácia, irmã Lloyd Medrado. E Maria Madalena. Que Deus, nosso Pai, continue vos abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Tchau, shalom.